A graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Você que está nos acompanhando nesse culto, que você possa participar conosco e que possa receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado e separado para esse tempo, nesse momento. Queria que você, aí na sua casa mesmo, fechasse seus olhos, para que nós estivéssemos orando e clamando ao Senhor, ao Deus Criador dos céus e da terra, aquele que detém o poder da vida sobre cada um de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Pois sabemos, Pai, que todo o controle está nas tuas mãos. Indiferente, Senhor, àquilo que algumas pessoas pensam, indiferente à situação que nós vivemos, nós temos a plena certeza que confiamos em Ti e o controle das nossas vidas e famílias está nas Tuas mãos. Receba esse culto como incenso suave às Tuas narinas. Toma cada família da Tua igreja, Senhor. Toma cada família representada da Tua igreja. Toma cada família daqueles que estão acompanhando, daqueles que estão conosco, daqueles que têm entrado, nos acompanhado, Senhor, nas lives, nos cultos, nos clamores. Pai, por favor, que Tu possas fazer presente na família de cada um aqui. Toma, Senhor, os pais, toma as esposas, toma os filhos. Abençoe, Senhor, as famílias, para a glória e para a honra do Teu nome. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelos Teus grandes feitos, apesar dessa calamidade que tem tomado conta desse planeta, desses países, Senhor, envolvidos, inclusive o Brasil. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos orienta a agradecer por tudo. Mesmo assim, Tu tens sido bondoso, apesar de tanta morte, apesar de tanta calamidade. Nós agradecemos mais uma vez pela vida da irmã Terezinha, que o Senhor guardou ali na operação que foi feita no coração. Nós agradecemos, Senhor, pela vida dos demais irmãos que dependem da Tua graça, dependem do Teu amor. A irmã Eva, a irmã Zilda, irmão Geraldo Santos, os irmãos adoentados. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida do tio do Alisson, com 85 anos, que está ali, Senhor, com Covid-19. Toma nas Tuas mãos, nós já oramos, mas queremos entregar nas Tuas mãos. Da mesma forma, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela vida daqueles que estão completando mais uma primavera. Toma a irmã Ana Maria nas Tuas mãos. Abençoe a vida dela, Senhor. Continue acrescentando, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, a esperança, saúde nesse tempo, Senhor. Toma cada um da Tua casa, Senhor. Aqueles que estão fazendo aniversários, que mesmo que a gente não esteja sabendo, Senhor, que não tenha comentado, tome, Senhor, cada um nas Tuas mãos. E abençoe para a Tua glória e para o Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer e entregar esse culto nas Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, no meio da semana, mais uma vez reunidos, vamos adorar o Senhor, pois estamos na presença dEle, né? Acima de tudo, o que importa é estar na presença dEle. Se nós estivermos com o nosso coração derramado diante dEle, Ele vem ao nosso encontro. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face, rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos
agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Graças a Deus por isso, né? Porque o véu que fazia a separação entre nós e o nosso Deus era o fardo dos nossos pecados, né? Era a condenação eterna. Mas na cruz ele se fez pecador em nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele tomou sobre si o castigo que nos dá o direito de ter paz hoje. Desfrutar de uma paz mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio aos desafios e lutas que talvez você esteja passando hoje. Se você crê, a paz de Deus pode envolver o teu coração. Pode refrigerar a tua alma nessa noite. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar quando tu olhas para mim, me enche da tua paz. Você pode cantar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração.
fidelidade. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Quando tu olhas para mim, me enche da tua paz. Quando tu olhas para mim, me enche da tua paz. Quando tu olhas para mim, me enche da tua paz. Que a fidelidade do Senhor continue nos levando muito além do que a nossa mente possa imaginar. Que ela continue nos conduzindo para um caminho eterno, um caminho rumo a Jerusalém celestial. Que o Senhor prepare o teu coração nesse momento para você ouvir a palavra, aquilo que Ele tem dividido com a pastora, aquilo que Ele já iluminou a pastora. Que o Senhor te abençoe e prepare a terra do teu coração, para que a boa semente da palavra possa cair, germinar e dar fruto. E que seja fruto Amém. Bom para a glória do teu nome. Amém. Para a glória do Depois nome do Senhor. da palavra nós vamos voltar a orar. E aí nós vamos orar pelos pedidos que você tem anotado aí com relação à tua família. Se você pode, tome aí a tua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Eu quero orar agora, mas eu quero orar pelo teu coração e pelo meu coração. Para que, de fato, a palavra do Senhor nos ajude. A palavra de Deus, ela é poderosa para ensinar, para corrigir, para edificar, para consolar. Eu não sei o que você está necessitando nesse momento, a sua casa e a sua família, mas o nosso Deus sabe. Sabe mais até do que aquilo que a aparência demonstra, porque Ele prescruta, Ele sonda aquilo que é oculto e escondido aos nossos olhos. Quando a Bíblia diz que há alguma coisa oculta e escondida, é aos olhos dos homens. É ao conhecimento e ao entendimento humano, porque aos olhos de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. E a nossa oração nesse momento é que a palavra de Deus desnude o teu coração diante do Senhor. Porque quando
nós somos desnudados diante dele. Ele vem com misericórdia, ele vem com cura, com restauração, com perdão, com reconciliação, com milagre. Ele vem com resposta. Também pode vir com correção. Mas certamente é para trazer vida, trazer restauração. Senhor, que os nossos corações sejam desnudados diante de Ti pelo poder da Tua palavra. Eu apresento a vida de cada pessoa que está acompanhando e cultuando conosco nessa noite, bem como as suas casas e suas famílias. Sonda, meu Deus, os nossos corações e que todas as coisas estejam nuas e patentes diante dos Teus olhos, ó Deus, de tal forma a nos deixar tratar pela Tua palavra, de tal maneira que nós sejamos fortalecidos, edificados, curados, restaurados, perdoados. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, nessa noite a ouvir a Tua voz. Nos ajude a absorver a Tua palavra e transformá-la dentro de nós, em prática, em vida, em nome de Jesus. Coloca por terra agora, Senhor, todo o empecilho no âmbito físico, emocional e espiritual. Todas as astutas ciladas do inimigo para roubar a Tua palavra das nossas vidas. Todas elas sejam desarmadas, desestruturadas agora e caiam por terra. E nós sejamos edificados. E assim seja, sobretudo para a Tua glória e para a edificação das nossas vidas, pois estamos diante da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. O texto que fizemos menção nessa noite, ele é antecedido por um episódio em que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Os discípulos estavam conversando com Jesus devido a algumas cobranças dos fariseus, dos saduceus, dos crentes da época, dos religiosos da época. Quando Jesus, o Messias, veio, ele veio no contexto da religião judaica que professava o único Deus, Criador dos céus e da terra, mas que estava mais inclinado a ritos, a rituais, do que a uma vida de adoração. Tanto é que Jesus ele vai dizer para a mulher ali no poço de Jacó, à beira do poço em Samaria, que Deus estava procurando mais do que práticas religiosas, que Deus estava procurando adoradores, que tivessem um espírito que estivesse de fato e de verdade diante dele. E os fariseus, então, não entendendo que Messias era esse, né? O Messias totalmente fora da expectativa que eles nutriam. Eles nutriam a expectativa de um Messias que viesse com um grande exército, com grandes estratégias políticas e os libertasse do jugo romano e estabelecesse novamente o trono de Davi. E ele veio sim da linhagem de Davi, mas ele começou a dizer que o reino dele não era dessa terra, que ele veio manifestar um reino que os homens não entenderiam, e a começar pelos seus. Não receberam, não aceitaram, porque ele pregava e agia de maneira diferente das expectativas deles e de tudo que eles esperavam de Jesus ou do Messias. Jesus andava no meio do povo, Jesus não tinha uma coroa de ouro, Jesus não tinha um exército para lutar a seu favor, mas apesar disso, as multidões recorriam a ele, porque ele veio libertar os cativos de alma, ele veio curar os enfermos, ele veio libertar as pessoas dos espíritos malignos, ele veio trazer uma palavra de esperança, trazer perdão, trazer uma palavra para aquele aflito, oprimido, rejeitado de todos. E os discípulos, então, que eram judeus, eram religiosos, foram encontrados pelo Messias e foram encontrados por esse evangelho, esse reino de vida, esse reino que era diferente, e aceitam seguir o mestre, aceitam seguir a Jesus. Mas, vez por outra,
eles se viam confrontados, porque em determinado momento os fariseus começam a questionar: olha, os seus discípulos não jejuam, os seus discípulos não lavam as mãos tantas vezes quantas deveriam, os seus discípulos não seguem os nossos rituais e você também não. E Jesus começa então a ensinar os seus discípulos. E nesse capítulo anterior, ou nesses versículos anteriores, no capítulo 15, nos primeiros versículos, Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: olha, os religiosos eles estão preocupados com aquilo que vão comer, com aquilo que vão tocar, com aquilo que vão vestir. Mas eu quero dizer para vocês que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que contamina é aquilo que está dentro do coração do homem, o que está habitando as entranhas da alma. Eles estão se preocupando em lavar muito do lado de fora, mas por dentro são como sepulcros caiados, apresentam uma aparência bonita, mas por dentro tem cheiro de morte, tem cheiro de maldade, tem cheiro de hipocrisia, tem cheiro de julgamento do outro. E eu não vim trazer esse reino. O que eu quero fazer é transformar o homem e a mulher de dentro para fora. O que eu quero fazer é manifestar um reino que liberta o homem desse cativeiro interno. E começa a ensinar os seus discípulos e a falar aos seus discípulos, instigar os seus discípulos a uma reflexão. Porque o evangelho de Jesus não é uma imposição de normas e de leis. O evangelho de Jesus é um evangelho de entendimento. Não é um evangelho onde você entra e cumpre uma série de normas e tá tudo certo, não. O evangelho de Jesus é entender quem ele é, a obra de amor, de sacrifício que ele fez por nós e o desejo que ele tem de se relacionar conosco e nos fazer semelhantes a ele. Manifestar em nós o seu perdão, a sua restauração. E ele vai então ensinando os seus discípulos. E ele vai dizer aos seus discípulos que ao invés disso os religiosos estavam se sentindo confortáveis. Olha, eu dou a minha oferta, eu faço os meus sacrifícios. Por que eu tenho que me preocupar com aquilo que está habitando o meu coração e a minha mente? E Jesus vai dizer: olha, não é isso que o meu Pai busca. Não é isso que eu busco, não é isso que eu vim ensinar. E nesse meio, Jesus ele vai então para Tiro, para a região de Tiro e Sidom, que é terra dos gentios, né? Terra daqueles que os fariseus e os saduceus tinham como pecadores, como indignos. E Jesus ele vai para aquela região e acontece esse episódio que eu li. Essa mulher que não é judia, não é daqueles que estavam esperando o Messias, aguardando o Messias, não. Ela era uma mulher ciro-fenícia, ou seja, de descendência grega, mista, né? E ela ouviu falar de Jesus. E quando soube que Jesus estava na sua região, ela prontamente vai até ele. Porque ela tinha na sua casa uma filha que estava miseravelmente, são as palavras dela, endemoniada. Em outra versão vai dizer terrivelmente endemoniada. E ela vai atrás de Jesus porque a sua família estava necessitando de algo. A sua família estava enfrentando uma situação que certamente talvez ela já tenha buscado respostas dentro da sua própria cultura ou da sua própria religião e não encontrou. E ela, ouvindo que Jesus estava ali, sabendo já que Jesus já estava fazendo grandes milagres, ela vai atrás de Jesus e ela começa a gritar. Ela começa, o texto diz assim, que ela vem gritando atrás de Jesus.
E os gritos de Jesus, os gritos da mulher, não faz com que Jesus emita nenhuma resposta. A Bíblia diz que Jesus não respondeu. Mas ela insiste. Ela permanece atrás de Jesus, gritando, clamando. Isso me lembra o cego Bartimeu. Isso me lembra a mulher do fluxo de sangue. Isso me lembra o centurião que estava com uma filha morta dentro de casa. Pessoas que foram até Jesus e que, independente da dificuldade, sabiam que estavam ali com um propósito. Estavam ali para levar algo que os afligia diante do Senhor e nada ia pará-los, nada ia detê-los. E é interessante aqui que quem reage, quem responde, é exatamente os discípulos de Jesus. Aqueles que algum tempinho atrás estavam sendo ensinados a ter um olhar diferente, a ter um pensamento diferente. E qual é a reação dos discípulos? Senhor, despede essa mulher porque ela vem gritando atrás de nós, manda ela embora. O Senhor não está vendo que enquanto o Senhor não der uma resposta para essa mulher, ela não vai parar de gritar, ela está incomodando. E essa reação dos discípulos deve te lembrar também quando as crianças vieram até Jesus e ao chegarem perto de Jesus, os seus discípulos dizem, olha, as crianças não, e Jesus disse, não, deixa elas virem até mim. Eu observo aqui a dificuldade dos discípulos de Jesus em aprender. Sabe, eu quero orar pelo teu coração e pelo meu coração nessa noite para que nós não tenhamos dificuldade em aprender. Que nós peçamos ao Senhor, Senhor, nos ensina a aprender rápido. Nos ensina a enxergar do teu jeito, a sentir do teu jeito. E os discípulos, eles demonstram, né, um incômodo com os gritos daquela mulher. Eu fico imaginando que Jesus nos dá chance. Que ele tenta nos ensinar algo e nos dá chance. Nas nossas reações, nas nossas respostas, a emitir se nós estamos de fato aprendendo ou não. A Bíblia não explicita isso, não diz isso, mas eu imagino que Jesus está ali esperando. Deixa eu ver se os meus discípulos aprenderam alguma coisa do que eu ensinei a eles. A Bíblia faz questão de dizer a origem da mulher, porque pela regra religiosa, pela regra da tradição, Jesus não deveria parar para falar com aquela mulher, deveria dizer para ela, olha, vai embora porque você não é do nosso povo. A sua fala não é igual à nossa, a sua crença não é igual à nossa, vai embora. Isso era o que a tradição dizia. Mas era exatamente isso que Jesus queria mudar no coração dos seus discípulos. Transformar, era um milagre que Jesus queria fazer. Era mudar a forma de enxergar dos seus discípulos. E Jesus, ele sempre nos dá a chance de demonstrar o quanto nós estamos aprendendo dele. A minha oração é que nós aprendamos do Senhor nesse tempo. Infelizmente, a reação dos discípulos aqui demonstra que eles não aprenderam e nem absorveram muito do que Jesus tinha ensinado num tempinho anterior. Mas Jesus para e vai ensinar de novo aos seus discípulos. Ele não desiste de nos ensinar, e graças a Deus por isso, que ele é misericordioso. Ele vira para a mulher e diz assim, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado
senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu fui enviado para o meu povo, aqueles que aguardavam o Messias, aqueles que aguardavam a manifestação do reino de Deus. Eu vim por causa deles. E aí a mulher, ela reage. E diferente dos discípulos, essa mulher aqui aprendeu muita coisa. Ela aprendeu talvez na sua dor, no seu desespero, mas ela aprendeu. Ela aprendeu a não parar diante de uma recusa, ela aprendeu a não se ofender, ou mesmo que tenha se sentido ofendida com a palavra dos discípulos, ela que sabia o tamanho da sua necessidade. Ela que sabia o quanto estava doendo ver a sua filha daquele jeito em casa. Ela que sabia o tamanho da dor que habitava a sua família. Então não era palavra de discípulo, não era dificuldade, não era nem mesmo o silêncio de Jesus que ia pará-la. Ela reage à fala de Jesus. E olha o que ela faz. Ela chega perto. O texto diz assim: chegou ela e o adorou. E sabe como que essa mulher se refere a Jesus quando ela começa a gritar por Jesus? Antes mesmo dos discípulos a rechaçarem, ela grita assim, olha: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você lembra disso? Você lembra quem gritou dessa forma? O cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que essa mulher estava pronunciando aqui? Eu creio que tu és o Messias. Porque a profecia dizia que ele viria da raiz de Jessé, que ele seria descendente do trono de Davi. E essa mulher aqui, ela está gritando em alta voz aquilo que alguns discípulos titubeavam ainda no seu coração, aquilo que os fariseus, os doutores da lei, aqueles que conheciam as profecias de Isaías, todas elas a respeito da vinda do Messias, não acreditavam. Essa mulher aqui gritou em brada voz, em alta voz: Jesus, filho de Davi, ou seja, enviado de Deus, tem misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. E quando ela é rechaçada, e quando ela é confrontada, ela chega mais perto e é ainda mais ousada. Ela adora a Jesus. Ela presta culto ao Senhor. Ela não tinha uma religião que esperava o Messias, ela não tinha um doutrinamento para reconhecer o Messias. Mas o seu coração, a sua prática, a sua busca o leva a Jesus. E ela adora o Senhor e diz: socorre-me. Socorre-me. Eu não estou aqui para entender se tem que lavar a mão uma vez ou 10 vezes. Se eu tenho que dar uma rolinha de oferta ou vários cabritos. Não, eu estou aqui dizendo que eu reconheço quem tu és e que só tu podes ter misericórdia de mim. Socorre-me. Ah, irmãos, sabe o que eu creio? Eu creio que o coração de Jesus, a essa altura, já estava derretido. Já estava derretido. Mas ele tinha ali uma disposição em ensinar os seus discípulos. Ele vira para a mulher e diz assim: olha, mas eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Eu não posso tirar aquilo
que é dos filhos, ou seja, do povo de Israel que estava me aguardando, e dá para o estrangeiro. E dá para aquele que não estava me aguardando, me esperando. Aí ela, olha o coração dessa mulher. Ela fala, Senhor, é verdade. Mas existe uma outra verdade que eu sei que o Senhor vai entender. Os cachorrinhos ficam perto da mesa, esperando as migalhas que caem da mesa do Senhor, e eles comem. Irmãos, eu imagino que por dentro já tinha lágrima derretendo lá no coração de Jesus. Eu fico imaginando Jesus olhando para os discípulos e esperando que os discípulos entendessem o que estava passando ali naquele momento. E dizendo, é isso que eu estava tentando ensinar para vocês. Não se preocupem com os rituais externos, não. Eles são importantes, são, mas não definem a sua vida com Deus. É isso aqui que o Pai busca, corações que reconheçam quem Ele é e que Ele tem vontade de vos fazer bem. Jesus vira para ela e diz assim, ó mulher, mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo conforme você deseja. No Evangelho de Marcos diz assim, por que você fez isso? Você creu, a sua filha já está curada. Jesus estava usando essa situação para ensinar os seus discípulos de maneira prática o que nos primeiros versículos ele estava ensinando numa conversa. A filha daquela mulher é curada. Alguns leem esse texto e pensam, mas Jesus, ele tratou essa mulher mal? Irmãos, não, isso tudo aqui é um ensino. Você sabe muito bem que Jesus, ele foi encontrar a mulher samaritana, que era outra, indigna aos olhos da religião, e conversou com aquela mulher, que era uma mulher rechaçada, uma mulher rejeitada pela sociedade. Jesus se aproximou e iniciou um diálogo com ela. Jesus parou e atendeu um centurião romano, que era um dos opressores do seu povo. Curou a filha daquele homem. Aqui o que Jesus está fazendo é dizendo aos seus discípulos, eu quero que vocês tenham outro coração. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Que a mente de Cristo opere em nós e opere em nossos corações. Em nossos olhos. A manifestação desse reino de vida, de perdão, de transformação. Não para aqueles que querem só um ritualismo. Ritualismo você encontra em qualquer religião. Mas para aqueles que querem de fato conhecer a Deus, se relacionar com Deus, levar a Deus as questões como quem leva um amigo, porque é isso que Ele quer ser. Ele já é Senhor dos céus e da terra, Ele já é Senhor.
Independente se reconhecem ou não isso, ele já é Senhor. O que ele quer é se tornar amigo. Lembra quando Judas vai ao Getsêmani entregar Jesus? Ele diz assim: aqui vieste, amigo. O que Jesus quer é um relacionamento onde é com ele que a gente vai falar, é com ele que a gente vai conversar, é com ele que a gente vai questionar, é com ele que a gente vai tratar das questões da nossa vida. E o que ele deseja é que eu e você, como servos dele, amigos dele, nós aproximemos os outros dele e não distanciemos. Eu imagino que Jesus esperava que os discípulos pegassem aquela mãe desesperada, trouxesse pela mão e dissesse: ah, mestre, você não está ouvindo o gemido dessa mulher? Por favor, eu sei que ela não é uma das nossas, mas responde a súplica dela, atende a súplica dela. Eu imagino que era isso que Jesus esperava dos seus discípulos. É isso que Jesus espera de mim e de você. Que espera da igreja dele. Que desça desse pedestal de achar que sabe quem merece e quem não merece a resposta de Jesus. Jesus sabe, Jesus conhece. Mais do que falar do milagre da libertação dessa moça, nós precisamos pensar no entorno, no aprendizado que Jesus estava convidando os seus discípulos a ter. E eu imagino que, se para eles não foi fácil aprender, não é fácil para a gente também. Pedro, né? Mateus, os homens que registraram os fatos. Gente da alta estirpe da fé. Não foi fácil para eles, não estou dizendo que é fácil para nós. Mas que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Que a gente ajude as pessoas a chegar perto de Jesus. Que esse coração de Jesus bata forte dentro do nosso peito. Pastora, mas eu não tenho oportunidade de falar com fulano, com Beltrano. Nem sempre a gente vai conseguir falar. Mas se o nosso coração tem esse desejo, a gente pode falar com Jesus e Jesus encontrar essa pessoa. Eu mesma oro por pessoas que eu desejo muito que Jesus encontre. Oro com todo o ardor do meu coração, para que Jesus as encontre e responda aos gritos da alma dessa pessoa. Não é apresentar a nossa igreja, o nosso jeito de cultuar, o nosso horário de cultuar, nosso jeito de falar e de vestir, não. Isso é secundário. É apresentar esse Jesus que diz: ah, mulher. Ah, mulher. Eu creio que Jesus estava expressando aqui uma alegria, um gozo na alma de encontrar uma mulher que
religiosamente não tinha direito algum. Mas tinha um coração que queria estar perto do coração de Jesus. Mover o coração de Jesus. E fez. E fez. Jesus não vai na casa dela, não toca na filha dela. Jesus só diz assim, olha, sua filha já está curada. E o texto diz que quando ela chega e confere, a filha já estava sã quando ela chegou em casa. Sabe, anote as situações da tua família durante essas quartas-feiras para apresentar para Jesus. Mas anote mais alguma família que precisa se aproximar dele. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar agora cada família em tuas mãos, cada pessoa que ouviu a tua palavra agora e que ainda vai ouvir depois. Espírito Santo do Senhor, nas tuas mãos, Senhor. nos ajude a ter um coração igual ao teu, Senhor. Nos ajude. Que sejamos indignados, sim, mas indignados com o engessamento do que é verdadeiramente o teu evangelho, com as formatações que os seres humanos criam, Senhor, e que não tem nada a ver contigo, com as barreiras que muitas vezes colocamos e impedimos as pessoas de se aproximar de ti. Verdade, Nos ajude, Senhor, a aprender rápido, porque pessoas estão sofrendo, estão perecendo. Em nome, Pai. Pessoas estão morrendo, Senhor. Morrendo sem te conhecer. E nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, por cada situação que cada um tem anotado e apresentado diante de ti com relação à sua casa. Teu nome, Senhor. E dizemos como aquela mulher, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós te adoramos, socorra-nos. Socorra-nos, Senhor. Socorra essa casa, socorra essa família, socorra esse casamento. Socorra essa pessoa, Senhor. Socorra esse filho, esse pai, essa mãe. Socorra, Deus. Socorra. Nome, Senhor. Envia, Senhor, em cada casa o poder que tu enviaste na casa daquela mulher cirofenícia. Teu nome, Pai, nós pedimos. Quando ela voltou para casa, sua casa estava em paz. Aquela aflição, aquele desespero já tinha ido embora. Ó Deus, em nome de Jesus, libera esse poder agora sobre cada casa, sobre cada lar. Mas nos ensina, Senhor, Aleluia, Pai. que a essência do milagre está em ti. Aleluia. Está nessa relação despida, Senhor, de formatações e de jeitos próprios. Está nesse coração derramado, Senhor. Aleluia, Pai. Diante de ti, em espírito, em verdade. Ó Deus, nos ajude. Senhor. Nos ajude, Pai. Que tu possas olhar para nós e dizer: ah, mulher, ah, jovem, ah, rapaz, ah, moça, ah, senhor, ah, senhora,
A tua palavra não diz, mas aquela mulher talvez tenha se tornado uma das grandes propagadoras do teu reino, Senhor. É verdade, Senhor. Nos ajude, Pai, a colaborar contigo e não atrapalhar os teus planos. Nos ajude, perdoa-nos, Senhor, naquilo que temos sido ignorantes até aqui, faltosos até aqui. Dá-nos a tua mente, dá-nos o teu coração, Senhor. Para a glória do teu nome é que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E nós queremos o irmão da Gilzinha piorou muito. Clamar também. A Gilzinha está pedindo oração pelo irmão dela que piorou muito, que está internado. E o irmão Alisson também mandou uma mensagem pedindo para orar pelo tio dele, que até então não estava numa situação muito crítica, mas foi para a UTI. Com a Covid-19. Então, Covid-19. Amém. Vamos orar. Pode orar, amor, rápido. Falta 4 minutos. Senhor, no nome de Jesus, nós Deus, queremos colocar diante das tuas mãos. Socorre, Deus. Senhor, o irmão da Gilzinha, nós queremos colocar diante das tuas mãos o tio do Alisson. Envia lá e o todos socorro, aqueles, Senhor, Pai, que estão passando por esse vírus, que são nossos conhecidos, que são nossos amigos, ou amigos dos nossos amigos, ou são parentes, Senhor, primos, tios, irmãos. Senhor, toma nas tuas mãos. Que o efeito do medicamento que eles estão tomando, Senhor, cumpra aquilo que é previsto, Senhor. Nós sabemos que não existe cura, nós sabemos que não existe nenhum medicamento capaz, mas nós cremos no teu milagre, nós cremos no teu poder, e nós pedimos, Pai, que o teu refrigério vá sobre cada um deles, cada uma delas, e cobre com teu sangue, livrando, Senhor, do mal. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos postar o culto e voltar. Fica aí, tá? Beijo.